Eu considero o Campeonato Carioca uma lata de lixo há muito tempo. E agora mais ainda. Agora uma lata de lixo que não é lixo reciclado. Isso é para nada isso aí. Uma porcaria, isso é para nada. É muito ruim. Os campeonatos regionais são muito ruins, mas o do Rio ele capricha. É muito ruim, horrível. Eu não tô nem aí com esses caras, não dá para levar a sério. A única coisa boa dessa história foi uma declaração que eu vi do Rodrigo Maia, e mesmo assim você tem que ficar sempre, né, com o pé atrás, aprendi isso com o meu amigo Vanderlei Nogueira, mas quando foi colocada a situação da medida provisória do presidente Bolsonaro com relação ao mandante cuidar da venda dos seus direitos, o Rodrigo Maia disse o seguinte: olha, eu acho que isso é um tema que a gente não precisaria cuidar agora, mas já que ele está sendo colocado, eu estou já há muito tempo pensando em colocar via Congresso a ideia de uma liga de futebol. E citou que na Espanha, quando eles tinham a Federação Espanhola cuidando do Campeonato Espanhol, eles eram responsáveis por 0,7% do PIB espanhol. Quando criaram uma liga, passou para 2,0%. Triplicou o valor do PIB, ele comparou com o PIB, que é um valor importante para fazer. Ele falou, acho que já que nós estamos tocando nisso, que não seria o momento, seria importante a gente levantar de novo essa discussão sobre alguma coisa mais séria, sobre uma liga, alguma coisa que pudesse ser levada a sério. Não dá para levar a sério a Federação Carioca de Futebol. Esse cara é um grande tipo, tal de Rubinho, um baita Zé Mané, não sei nem quem é esse cara, ligado ao Bangu, que não significa nada. Não dá para levar esses caras a sério, nem o STJ, muito menos o Tribunal de Justiça Esportiva, né? Então, eles que vão para o inferno. O que pensa o Landim e os dirigentes do Flamengo, que evidentemente estão encabeçando também esse movimento, deram entrevista coletiva esses dias, todos um ao lado do outro, como se estivessem vivendo um grande momento do futebol brasileiro? Vão fazer o quê quando acabar o Campeonato Brasileiro? Quando acabar o Campeonato Carioca? Porque eu imagino, a menos que eles tenham ideias também, a menos que eles também tenham ideias separatistas. Olha, vamos fazer aqui um campeonato sul-sudeste e esquecemos norte e nordeste. Não dá para entender, né, Vanderlei? A gente, quando fala do Flamengo, eu pelo menos tenho feito isso, tenho dividido muito, né? Quando eu falo do Flamengo, eu falo o time do Flamengo, timaço, o time a ser batido, a beleza, o professor Jesus deitou e rolou. Então, no campo eu não estou discutindo o Flamengo. Agora, fora do campo, a diretoria do Flamengo tem feito muitas lambanças. Essa não é a primeira. Ninho do Urubu, e não vamos bater nas teclas todas aí, que a gente sabe, tem pronunciamentos infelizes. Eles têm sido muito... eles não têm sido na mesma altura do time, eles não têm se comportado no mesmo patamar do time que representa o Flamengo em campo. O Flamengo diz que venceu essa briga aí dessa MP que está sendo chamada de MP do Flamengo. É muito provável que tenha, nesse momento, ele possa mesmo se considerar vitorioso. Há muita gente que concorda que é isso mesmo, o mandante tem que vender os seus direitos, países importantes fazem a mesma coisa, então tudo bem. Agora a gente tem que esperar um pouquinho aqui no Brasil com relação ao que vai acontecer. Deixa passar essa fumaça toda para saber se foi mesmo um bom negócio para os outros, que não têm a força do Palmeiras e que não têm a força de outros grandes clubes brasileiros. Tem que esperar um pouquinho para saber o que vai acontecer. A CBF está jogando com uma data nos bastidores, não é oficial, mas nos bastidores, para começar o Campeonato Brasileiro no dia 15 de agosto. 15 de agosto é um sábado para começar o Campeonato Brasileiro. Essa é o que pensa a CBF. Se vai acontecer ou não, claro que ela, toda hora que fala, eu espero que os estaduais já estejam encerrados. Mas os estaduais podem ser encerrados e, como você falou, 3 datas, faz rodada dupla, faz na cidade de Nogueirópolis, nós temos um estádio lá, joga um dia sim, um dia não, acaba isso. Né? Porque não é isso. Até dia 15 daria para dar uma esperadinha, mas você veja, se começar a treinar dia 1º, teoricamente é pouco, mas 2 semanas. Então vamos começar a jogar futebol no dia 16, 17 de julho. Até o final do mês acaba o campeonato, os campeonatos estaduais terminam. E aí agosto vai fazer o quê? Vai treinar para afinar as linhas, tá certo? Então, essa é a ideia. Agora, que é um apressamento assim, irresponsável que houve no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma.
e a gente fica muito preocupado porque é uma imagem terrível, está sendo ironizado o futebol brasileiro no mundo todo, alguns jornais internacionais estão destacando a esculhambação, porque não é, atenção, Taça Nogueirópolis que ninguém conhece. O Brasil é Rio de Janeiro, né, cara? Lá fora, Rio de Janeiro, e ainda leva a Taça Rio. Né? Falando nisso, o Flávio Prado me lembra, foi essa taça que deu o título de campeão mundial ao Palmeiras. Mas diga, meu caro Gabriel. Eu vou passar para o Flávio e para o Vampeta para a gente fechar essa questão do Flamengo, o Flamengo tá no centro das notícias e as pessoas querem saber dessa situação toda, né? Não tem como a gente fugir desse assunto. Agora, Flávio, na minha opinião, hoje o Flamengo, e eu faço essa divisão que o Vanderlei falou, eu acho que assim, tem que separar o que acontece no campo do que acontece na diretoria, mas o Flamengo hoje, no futebol brasileiro, encampa o antifutebol. O que o Flamengo tá fazendo pode ter dois efeitos lá na frente, muito provavelmente vai perder muito valor de mercado, porque em nenhum país sério você pode levar a sério um clube de futebol que quando estão ali morrendo 1.000 pessoas por dia, quando o Brasil chega a 50 mil mortos, 1 milhão de infectados, nenhum país sério pode ser levado a sério com o Flamengo, da grandeza que tem o Flamengo, de camisa, encampando esse movimento, jogando futebol no Maracanã do lado de um hospital de campanha. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que não vai ter o que fazer depois. Então, sabe, o Flamengo, na minha opinião, hoje encampa o movimento do antifutebol. A gente pode, hoje, tá falando de um movimento que vai distanciar mais ainda a bola voltar a rolar, porque essa desorganização não ajuda. Ela muito atrapalha, como diz o Vanderlei. A gente tá vendo as manchetes dos jornais importantíssimos fora do Brasil. São diversos jornais que estão noticiando, olha, enquanto tem 50 mil pessoas que já morreram, tem clube de futebol com a grandeza do Flamengo querendo jogar futebol, sem condições, porque se ainda houvesse condições, e eu faço bem essa divisão de cidade que pode, cidade que não pode, onde está controlado, onde não está, nem o Rio de Janeiro está conseguindo controlar a sua situação, Flávio. O futebol brasileiro de clubes não tem tanta importância assim, né? Isso é uma coisa para o cenário internacional. Está dando mais a notícia porque está falando de mortos, né? Olha, tem clube de futebol e o número de mortos, que é uma coisa absolutamente exótica, né? Totalmente, para não dizer, ridícula. Então, mas parece, Gabriel, que há alguma coisa por trás disso, que o Flamengo acabou de renovar o contrato, ou ganhou um patrocinador master, né? O Banco de Brasília, ele ganhou um patrocinador master agora, assinou nos últimos dias. Então, talvez por isso ele tenha tanta pressa de fazer a bola rolar. Mas realmente eu não sei como é que funciona o Flamengo, não tenho esse entendimento. Eu sei que eles, através do Bandeira de Melo, eles fizeram um acordo com uma série de dívidas que eles tinham, começou a entrar muito dinheiro e o Flamengo passou a ter um diferencial, está disparadamente à frente dos outros aqui no Brasil. Então não sei, talvez tenha algum envolvimento comercial por trás disso e tal. Agora, a imprensa do mundo destaca mais porque é futebol ao lado de um hospital de campanha. Realmente, os clubes do Brasil, eles não têm o menor significado. A seleção brasileira, sim, mas é igual vôlei. A seleção brasileira de vôlei, masculino e feminino, elas são respeitadas, mas ninguém conhece os times de vôlei, nem aqui no Brasil. E lá fora é igual. Os times brasileiros, eles não são times, não faz a menor diferença. Mas campeonato regional, eles não conseguem nem entender o que é isso. Então, sabe... E outra coisa, né? Falou-se aí em 220 milhões de habitantes. Não tem um Oscar, não tem um prêmio Nobel. Aumentou a população, só aumentou o volume, né? Porque realmente, quando tinha 90 não tinha nada, quando tinha 50, 67 não tinha nada. Tinha o futebol, e tem o futebol, tinha o Pelé e tal. Agora, os clubes de futebol estão bem abaixo. Vampeta, você quer fechar esse assunto do Flamengo para a gente mudar de tema aqui no programa? Não, só para falar do Flávio aí, que o Flávio falou 220 milhões, tinha uma propaganda que passava, vocês devem lembrar, de uma marca de um tubo, né? Tubo. E aí falava assim, futebol argentino, 20 Libertadores, Brasil, 5 Copa do Mundo, Venezuela, 3 Miss Mundo. Lembra dessa propaganda? Eu lembro. Tem que se pegar alguma coisa, 5 títulos mundiais. Tem que se pegar, como diz o Flávio, se tivesse VAR, não ia ter 5, né? O Flávio gosta de uma polêmica. Se tivesse VAR, tinha 1. Que isso? O VAR era um só 58. Ai, meu Deus.